Oi pessoal da TV Altiora, meu amigo Fábio Arcanjo, a nossa audiência que também nos assiste pela internet, o pessoal do Facebook que está sempre curtindo, compartilhando, comentando, do Instagram, das redes sociais. E estamos aqui para falar de um assunto bem sério, que é um assunto que na verdade vale para 2 semanas, até que esse programa vai passar hoje e você vai poder vê-lo novamente na quarta-feira da semana que vem. Que no caso já não vai ser semana que vem quando você estiver assistindo semana que vem, né? E é tão engraçado a gente falar sobre isso, né? Sobre tempo, sobre esse nosso trabalho. E aí lembrar que nós comemoramos o Dia do Trabalhador, o Dia do Trabalho. E quando a gente fala do Dia do Trabalhador e do Trabalho, a gente esquece das origens desse dia. Que a origem desse dia é com base na violência que foi cometida contra trabalhadores. E o dia foi criado para homenagear os trabalhadores. E aí o dia também ficou conhecido como Dia do Trabalho, quando na verdade deveria ser um dia de homenagem aos trabalhadores. E aí se comemora o trabalho, ou seja, essa relação de trabalho e trabalhador sempre foi muito confusa para a nossa sociedade. Até mesmo porque a gente tem um grande problema para ser entendido nas questões de trabalho. Por exemplo, todos os trabalhos, eles exigem da pessoa uma série de capacitações, dedicações, e acaba excluindo o trabalhador de uma participação pública, de uma participação política. Então, para as empresas em geral, e sempre foi assim, é sempre interessante um cidadão não politizado, aquele que não discute questões políticas, aquele que apenas trabalha, 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 trabalha e trabalha. Assim como nas famílias também, durante muito tempo, o trabalho doméstico, também era interessante uma pessoa, no caso as mulheres, né, que desempenhavam em sua maioria trabalhos domésticos, que também não fossem politizadas, que não pensassem em questões existenciais, elas apenas trabalhassem, trabalhassem, trabalhassem e trabalhassem. E hoje na sociedade a gente tem que voltar a refletir um pouco sobre isso, porque até que ponto a pessoa vive apenas para trabalhar? E ganha um salário, e pode ser até alto, pode ser até maravilhoso, de repente a pessoa está super satisfeita com o salário dela. Mas o que esse salário representa? Representa as horas de vida que você deu naquela empresa. E o que você faz com isso convertido em dinheiro? Você consegue trazer essa vida de volta? Você consegue comprar coisas para suprir as suas necessidades? Você consegue comprar tudo o que você quer? Você acha que é digna essa situação? Então o Dia do Trabalhador é para a gente pensar um pouco nessa relação. E aí a gente tem reformas trabalhistas, reformas tributárias, reformas previdenciárias, né? E aí fica aquela coisa no ar, do tipo, o povo é vagabundo, não quer trabalhar, fica discutindo, será que é isso? Será que uma pessoa que trabalha 8 horas, né, que é o que seria permitido hoje pela lei, mas antigamente chegou a ser 15, 16 horas de trabalho. E pode virar isso mais para frente também, porque as reformas dão essa abertura, né? Vai que seja interessante para as empresas que um funcionário trabalhe 15 horas, 20 horas, não é verdade? Agora vamos imaginar 8 horas, que é o que nós temos hoje. Depois de trabalhar 8 horas, você vai chegar na sua casa, você vai querer ter uma visão política, pública, você vai pensar em política? Você vai conseguir discutir as questões do seu bairro? Você acha que depois de trabalhar 8 horas numa empresa, a pessoa vai chegar em casa, tomar um banho e vai falar, agora sim, eu vou para um conselho participativo, eu quero participar da política da minha cidade, do meu bairro, do meu município, enfim. Como é que fica essa questão do trabalhador? Porque a gente começa a ver que o trabalhador, de forma geral, ele acaba sendo expropriado da tomada de decisões locais, da participação de uma vida pública, da participação de uma vida até com a família. Né? Porque a pessoa chega em casa depois de 8 horas de trabalho, você acha que ela vai ter que pique para brincar com o filho? Pera, você está dizendo que 8 horas de trabalho é muito? Não, eu estou dizendo para você pensar um pouco sobre o que é trabalho e o que não é trabalho, o que é vagabundo e que tipos de trabalho nós temos. Não é verdade? Porque a gente cobra muito, principalmente da classe operária, daquele trabalhador que é mais braçal, que é mais serviçal, né? No sentido literal que as pessoas falam, que é aquele que varre, que limpa, que faz esforço físico. E aí esse trabalhador que faz esforço físico, depois de 8 horas praticando esforço físico, será que ele vai ter que disposição para limpar uma casa, para arrumar uma casa, para cuidar da família, para cuidar dos filhos? E aí a gente passa a criticar essas pessoas, só que sem contextualizar a situação e a relação de trabalho que ela está inserida.
Enquanto outras pessoas que trabalham no escritório, às vezes sentado o dia inteiro sem se locomover, chegam em casa, tem que se arrumar e fazer um crossfit, fazer um exercício físico, porque elas não se movimentam. E isso vai dar problema de saúde para elas também. Então, quais relações de trabalho nós temos? Será que trabalhar é realmente saudável? Será que o nosso trabalho faz bem pra gente? Será que ele paga bem pra gente? E será que os nossos patrões, e aí é colocando uma coisa de fogo, na fogueira mesmo, no que já está queimando, né? Será que os nossos patrões, eles ficam com um recurso que é o adequado para eles? Será que eles não podiam dividir um pouco mais, ou pensar mais em qualidade de vida, ou contratar mais pessoas e dividir esse trabalho e a gente trabalhar menos? Porque não adianta contratar mais pessoas para todo mundo trabalhar mais, porque daí ele vai aumentar só o lucro dele. Eu estou dizendo de qualidade de vida e eu estou dizendo de pensar no novo perfil do trabalhador. Só que é capaz que algumas pessoas achem que esse pensamento meu é subversivo. Só que na verdade eu estou falando de algo que é o interesse de todos nós, todas as pessoas que trabalham e constroem a nossa sociedade. Então, um beijo no coração de vocês e um bom dia do trabalho, um bom dia do trabalhador.